Boa noite. Nesta semana, o Globo Repórter vai mergulhar nos segredos de um país que permaneceu fechado por quase 50 anos. Que lugar é esse, Glória Maria? Em primeiro lugar, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Hoje, nós vamos mostrar as belezas da Albânia, a terra que só agora começa a se revelar para o mundo. E quantas histórias e paisagens assim espetaculares descobrimos por lá. O mar de um azul intenso, ilhas cercadas por águas cristalinas e uma arquitetura que preservou construções do Império Otomano. Olha, imagine um lugar, Sérgio, onde ainda encontramos pessoas cozinhando exatamente da mesma forma que séculos atrás. Brasas em cima e embaixo das panelas. A música polifônica, com origem na Idade Média, é outra tradição que continua viva na Albânia. O povo não tem saudades do antigo regime comunista. As cidades onde tudo era cinza já estão mais coloridas. Mas, Glória, o longo isolamento trouxe alguma vantagem? Bem, de certa maneira sim, Sérgio, porque parte do país permaneceu intocada. E é por essa região, de uma natureza única, que começamos nossa aventura. Nenhum outro país do mundo ficou tanto tempo isolado. Quase ninguém entrava, quase ninguém saía. Um tesouro que estava escondido e que pouco a pouco começa a ser revelado. O mar é de um azul turquesa intenso, as praias quase desertas. Um país com histórias guardadas há séculos à espera de descobridores. Cidades que só agora começam a se abrir para o mundo. A Albânia é uma terra de montanhas e de praias belíssimas, praticamente desconhecidas. Começamos a conhecer este país pelo sul, quase na fronteira com a Grécia. A Albânia tem 450 quilômetros de uma costa belíssima. As montanhas são a moldura perfeita para desenhar a Riviera Albanesa. São várias estradinhas sinuosas que levam de uma praia a outra. Uma das mais bonitas é esta, Vlorë, mas em vez de areia, pedras, como outras praias do Mar Adriático. Pouca gente, movimento quase nenhum. É um lugar para quem quer realmente ficar tranquilo. Pelo caminho, passamos por vilarejos que parecem se debruçar nas encostas das montanhas. Derme, a 200 metros de altitude, é um exemplo. Parece um cenário. Nestas pequenas cidades, grande parte da população é de origem grega. Os moradores fazem questão de manter o idioma e as tradições, mesmo sendo uma minoria na Albânia. A dona Helena, 78 anos, nasceu, cresceu e passou a vida inteira aqui nessa cidade, a cidade de Imara. Ela acompanhou, as mudanças que aconteceram aqui na Albânia nos últimos 70 anos. Eu queria saber da senhora, o que a senhora acha que mudou mais nesse país? Dona Helena conta que agora está muito melhor. Na época do comunismo, trabalhava numa cooperativa e ganhava muito pouco. Conta ainda que o governo tirou as terras e a família dela ficou sem nada. Olha, ela não quer parar de tomar hack. Eu não vou sei como é que eu vou terminar essa entrevista. Dona Helena criou 3 filhos sozinha porque o marido ficou doente, mas diz que hoje consegue ser feliz. Ela é feliz e carinhosa,
no meio da entrevista, me surpreende com um abraço. Olha, isso equivale conhecer o mundo, conhecer as pessoas. Ela conta que só tinha visto uma única mulher negra antes de mim. Diz que a moça bateu na porta dela por acaso e ela convidou para entrar. Serviu café e ficaram amigas. Isso é uma lição, não é, para esse mundo que a gente vive de tanta intolerância, de tanta discriminação. Olha a dona Helena. Ela é um exemplo. Linda. Muito linda, muito linda. Da varanda, ela nos mostra a vista que tem. Montanhas, as oliveiras, o imenso mar Jônico e uma praia linda lá embaixo. A praia pertence à cidadezinha de Imara, que tem apenas 6.000 habitantes. As casas estão ali resistindo ao tempo. O lugar é habitado pelos albaneses desde a Idade Média. As ruínas do que foi um dia um castelo medieval são o símbolo da cidade. Na praia, o contraste. Prédios novos com arquitetura mais moderna. Imara é conhecida como o coração da Riviera Albanesa. A Albânia é um país pouco maior que o estado de Alagoas e fica às margens do Mar Adriático e do Mar Jônico. Faz fronteira ao sul com a Grécia. A apenas 7 quilômetros da costa albanesa fica a ilha grega de Corfu. E é da cidade de Kizamil, às margens do Mar Jônico, que a ilha pode ser vista. Kizamil parece um pedaço do paraíso. São inúmeras pequenas ilhas banhadas por um mar transparente. A cidadezinha de Kizamil tem as praias consideradas as mais belas da Riviera Albanesa. Olha esse lugar aqui onde nós estamos. São duas ilhas ligadas por um istmo, né? Um pedaço de areia. Daí a gente pode caminhar aqui tranquilamente, como se estivesse, olha, flutuando na água, passeando num paraíso. Como esse lugar aqui, existem mais de 50 nesse pequeno vilarejo. A cidade é rota de cruzeiros no Mediterrâneo, mas ainda são poucos os estrangeiros que vêm até aqui. Bem ao lado de Kizamil, conhecemos Butrint. Uma das atrações é um lago, uma imensa reserva natural protegida que é rota de aves migratórias. Aqui na região da Riviera Albanesa, muitos pescadores trabalham no cultivo de mexilhões usando uma técnica que eles trouxeram da Romênia. O lange é o pescador mais antigo nesse trabalho. Nós viemos acompanhar, né, um pouco da atividade dele. E olha, ele não para, ele nem olha pra gente. Lange coloca as conchas pequenas nessas redes e depois elas são mergulhadas no lago. E aí, tudo bem? Se quer problema? No problem. No problem. Se quer problema é assim, nenhum problema? É a única coisa que eu aprendi a falar em albanês, por enquanto, além de bom dia. Os mexilhões bebês ou sementes ficam 4 meses na água até atingirem o tamanho ideal. É um trabalho de rotina. Ele tem que ver se o mexilhão já está no tamanho certo para poder ser retirado e começar a ser vendido, né, nas feiras, nas peixarias. Olha só, ele chega aqui normalmente às 8 da manhã e trabalha até a hora do almoço, 11 horas, 11h30, meio-dia. Tá lá ele, olha, retirando os mexilhões para conferir, né, o tamanho. É um trabalho, assim, detalhado, né, que precisa, não precisa muita técnica, não. Tem que ter experiência. A mistura da água do lago com a água do mar equilibra a salinidade, condição perfeita para o cultivo de mexilhões. O lago Butrint produz 5.000 toneladas de mexilhões por ano.
Mas nesta região existem riquezas ainda mais antigas. Aqui do alto dessa cidadela, a gente tem uma imagem como essa, olha só, uma imagem espetacular de Butrint, a cidade que mais preserva a história da Albânia. É como se um portal de 2.500 anos se abrisse diante de nós. Estas ruínas guardam vestígios de várias civilizações que passaram por aqui. Gregos, romanos, bizantinos, venezianos, otomanos. As marcas destas heranças estão por toda parte. Às margens do lago, encontramos a memória mais bem preservada de uma Albânia milenar. Os primeiros a chegar foram os gregos. Eles vieram para cá e construíram uma bela cidade com templos, palácios e teatros. Várias atividades aconteciam onde hoje estão estas ruínas. Aqui eram realizados espetáculos teatrais e também era por esse lugar que passavam os prisioneiros e escravos que seriam libertados. Essa construção foi feita em 2 etapas. Primeiro, esse lado aqui foi feito pela civilização grega. Depois, os romanos chegaram e construíram ali, olha, onde estão aqueles arcos. É um lugar realmente impressionante. A região de florestas e pesca variada atraía conquistadores e comerciantes. Os muros de defesa ainda estão lá, resistindo ao tempo. No passado, a cidade tinha várias portas. Hoje só existe uma, a Porta do Leão, com este desenho esculpido na pedra. Uma obra do século IV a.C. Esse aqui é o leão comendo a cabeça de um touro. Ele pegou o touro por aqui, né? Por aqui. 1.500 anos atrás, a cidade ganhou sua primeira igreja cristã. Esta, a Grande Basílica de Butrint. As paredes continuam em pé 15 séculos depois. Grande parte da estrutura ainda é original. Segundo a história, a basílica era um santuário onde eram guardadas relíquias de mártires católicos. Esse lugar aqui é o Batistério, um dos monumentos mais importantes da cidade de Butrint. Ele foi construído mais ou menos 1.500 anos atrás e é considerado um dos maiores e um dos mais bem elaborados do mundo. E ele tem um detalhe assim muito curioso. Ele tem 16 colunas divididas em círculos de 8. Por quê? O número 8 é um símbolo da perfeição, da eternidade ou do infinito. O Batistério é um dos monumentos mais bem preservados deste sítio arqueológico. Segundo especialistas, o Batistério foi erguido sobre antigas termas romanas. O mosaico no piso indica a data da construção, entre 550 e 575 d.C. Um patrimônio riquíssimo de uma cidade fantasma que resiste desde o século XVI, quando Butrint foi finalmente abandonada. A Albânia, ainda pouco conhecida, tem outro patrimônio da humanidade. Mas antes, mais uma tradição. Ai, meu Deus, a hack. É um brinde, olha, gente. Sabe aquela história no Brasil, né, que tudo termina em samba? Aqui, na cidade de Girocastra, na Albânia, tudo termina em polifonia. Vocês sabem que palavra é essa? Vocês vão aprender agora. How is? A música
música polifônica pode ter até 300 variações melódicas só com uma voz. Olha, isso é polifonia. É uma técnica tradicional da Idade Média e do Renascimento. Difícil é não entrar no ritmo deles. A polifonia é hoje um patrimônio cultural da humanidade. As letras falam de coisas simples. Esta música, por exemplo, conta a história de uma menina que teria a beleza de uma rosa num jardim. Essa é uma tradição de séculos, não é? Por que vocês resolveram fazê-la renascer? Este grupo tem um berço, e este berço é a nossa identidade. Uma identidade familiar, local, regional e nacional. Sem este tipo de identidade, nós não estaríamos vestidos assim e não cantaríamos desta forma. Um regime em conflito com o mundo todo, que não deixou saudades em ninguém, mas suas construções mais expressivas ainda estão em pé. Pois é, em cima e até debaixo da terra. Olha, Sérgio, nós entramos num abrigo secreto construído para proteger o ditador em caso de um ataque nuclear. Não saia daí, hein? Voltamos já já. Na Albânia, o paraíso pode ter vários tons de verde e um riacho azul. Existem muitas belezas escondidas neste país. Uma simples parada no caminho pode nos levar a um lugar como este. A região da Riviera Albanesa tem lugares lindos e surpreendentes como este, conhecido como o Olho Azul, por causa da cor incrível da água desse rio, o Bistrica. Olha que espetáculo, olha a cor dessa água. Uma água cristalina brota da fonte que tem mais de 50 metros de profundidade. Este pequeno rio azul e transparente corre para o mar. Se o interior ainda guarda lugares quase intocados, Tirana, a capital, que tem 1 milhão de habitantes, tenta se modernizar depois de um longo período parada no tempo. Hoje, nas ruas, os jovens já têm liberdade para expressar suas ideias, mas nem sempre foi assim. Os mais velhos não guardam boas lembranças da época do regime comunista. O exemplo é esta senhora que conhecemos numa feira em Tirana. Essa senhora aqui, a Meriban, tem 80 anos e ela disse que lembra muito bem, né, da época do comunismo aqui na Albânia. Ela, por exemplo, tinha que trabalhar um dia inteiro para ganhar o equivalente a $1. Ela plantava tomate, uva, alho. Hoje, Dona Meriban continua vendendo alho, mas nos conta que não sente nenhuma saudade do passado. Olha, ela tem 2 filhos e ela não costuma muito falar com estranhos, não. Ela está falando com a gente porque ela achou nós, brasileiros, simpáticos. Ela, no início, estava assim, meio dura. Assim como Dona Meriban, muita gente não gosta de lembrar do passado, mas é difícil esquecer. Este museu foi criado para manter viva a memória daqueles anos difíceis. É o Museu da Tortura. Na galeria de fotos, vimos entre muitos outros rostos o desta mulher. Lindita, 53 anos, conta que ficou presa nesta cela por 1 ano e meio. Nos tempos da ditadura albanesa, Lindita trabalhava numa loja e era contra o sistema.
Foi perseguida, presa e torturada por ter quebrado o retrato do ditador, que na época todas as lojas tinham que exibir. O ditador Enver Hoxha foi um dos maiores tiranos do mundo e ficou no poder durante 40 anos. Quem tentasse fugir da Albânia era acusado de traição e condenado à pena de morte. O regime da Albânia era tão radical que nem a antiga União Soviética, nem a China comunista eram bons exemplos para ele. Em 1978, o ditador decidiu romper relações com todos os países do mundo e ficou isolado. Na época do comunismo, 175 mil bunkers como este, espaço para as pessoas se protegerem em caso de um ataque nuclear, foram construídos em todo o país. Esse é um dos maiores e dos mais importantes. Era aqui que a elite comunista iria se proteger em caso de um ataque. Vamos conhecer esse bunker. Bem na entrada do bunker estavam os aposentos de Hoxha, o ditador que mandou construir tudo isso. Aqui era a sala da secretária, com um telefone que, quando a gente ouve, tem uma gravação com a voz do ditador. Depois vem o escritório, não é? Com uma salinha de espera e ali a mesa em que ele deveria trabalhar ou despachar no caso de um ataque ou de uma invasão. É um lugar estranho, úmido. Depois vem, olha, o quarto para ele descansar, dormir. É tudo muito simples, né? Tudo muito básico. E aqui o que a gente tem é um banheiro sem nada, não tem nem pia, é só um vaso e pronto. Esse bunker tem 5 andares subterrâneos. E a primeira coisa que chama a nossa atenção é esse vídeo que mostra uma parada militar que aconteceu quase 50 anos atrás. Agora a gente vai do primeiro para o segundo andar embaixo da terra. Hoje esse bunker, um dos maiores do país, funciona como um espaço que mostra um pouco como era a vida aqui na Albânia na época do comunismo. Aqui, por exemplo, foi reproduzida uma casa desse período. A sala, aqui a cozinha, tudo muito simples, muito básico, era comunismo. Agora, algumas famílias tinham o privilégio de ter uma atração na sala que era essa, um aparelho de TV. Na época, só havia um canal aqui na Albânia e as famílias poderiam assistir a programação só 1 hora por dia durante a noite. Nos fins de semana mudava um pouco. Eles podiam assistir também de manhã 1 hora, mas só programação infantil. Esse é o maior espaço do bunker, a sala de conferências e reuniões. A ideia é que, em caso de uma guerra, de um ataque nuclear, o alto comando comunista se reunisse aqui para tomar as decisões. Só que essa sala nunca foi usada e hoje ela funciona como um espaço para shows de música popular e concertos. A liberdade que veio com a nova democracia já mudou o país. Hoje, a Albânia é um país sem medo e colorido. A capital da Albânia, Tirana, era uma cidade cinza, triste, sombria. 18 anos atrás, um professor de artes assumiu a prefeitura e resolveu fazer um trabalho de revitalização, colorindo praticamente todos os prédios. Hoje, a capital da Albânia está assim, olha, uma cidade cheia de cores. Uma ideia simples que vem transformando a cidade. Os prédios, antes sem cor, ganharam vida. A ideia de tornar a capital mais alegre foi deste homem que nasceu na Albânia, ainda comunista. As mudanças começaram quando Edi Rama, um professor de arte, se elegeu prefeito. Hoje, ele é primeiro-ministro e continua tentando mudanças.
Quer dizer, o senhor começou fazendo a revitalização de toda a cidade de Tirana. Por que o senhor pensou nisso? It came out of the necessity because I was freshly elected with Eu tinha acabado de ser eleito com uma grande maioria e o nosso orçamento era nada ponto alguma coisa. Nós não podíamos fazer muito. Usar as cores para começar e fazer a cidade respirar se revelaram boas iniciativas. Veio da necessidade, mas depois se mostrou uma grande ideia. It revealed to be a very good idea. Eu acho que nesse momento o senhor não tem muito tempo para lidar com a arte. O senhor sente falta? Na verdade, eu tenho tempo. Eu faço arte enquanto trabalho. Eu não apenas faço arte, como faço exposições. Faço isso enquanto estou trabalhando, enquanto estou falando ao telefone. A mesa do meu escritório é, ao mesmo tempo, meu estúdio. E o primeiro-ministro tem produzido muito. Obras de arte pintadas nas folhas da agenda, em comunicados oficiais e em e-mails de embaixadas. Parece que a Albânia está mesmo conseguindo transformar sua história e virar uma página com novas e coloridas inspirações. Cozinhando como séculos atrás. Madeira em brasa colocada embaixo e em cima das panelas. E a cidade das 1000 janelas, Berat, é um exemplo vivo da arquitetura do Império Otomano. Daqui a pouquinho estamos de volta. Não saia daí. Passado e presente convivem em harmonia na Albânia. É comum encontrar aqui imagens assim. Cidades cercadas por muros de mais de 700 anos. No alto deste vale, as ruínas de um castelo ainda resistem. Uma das mais antigas cidades do país é Berat, famosa por sua arquitetura, herança do Império Otomano. Povos antigos que ocuparam essa região mais ou menos 3.000 anos atrás, onde hoje está a cidade de Berat, como bizantinos e otomanos, acreditavam que casas claras e bem iluminadas traziam boas energias. Por isso, eles faziam construções como esta, com inúmeras janelas. Berat é conhecida como a cidade das 1000 janelas. As casas são praticamente iguais. A diferença principal é o número de janelas que cada uma tem. As ruas são de pedra pintadas de branco. Percorrer Berat é como voltar no tempo. A mistura de igrejas bizantinas e mesquitas mostra uma convivência pacífica entre as religiões. Os albaneses também são conhecidos como os habitantes das terras altas. Aqui existem muitas montanhas. E numa das mais bonitas está o Parque de Logara. As famílias que ainda moram no parque têm um ritmo diferente. Não sabem o que é pressa. O Arélio, por exemplo, acorda muito cedo para cuidar das cabras. Ele tira o leite de uma por uma de maneira muito simples, tradicional. É assim todos os dias. Durante o período em que a Albânia esteve isolada, a economia do país dependia basicamente do trabalho no campo.
Essa família vive aqui nas montanhas a vida inteira. É a dona Miranda, os 3 filhos e a avó, a mãe da dona Miranda. Yes. You have just 70 years old. Yes. Do you like to live here? A Paula é a mais nova. Ela só tem 17 anos. Eu estou perguntando para ela se ela gosta de viver aqui. Você gosta de viver aqui? I like to live here because Eu it's my gosto. place. Aqui é o meu lugar, diz a menina. Para mim, não é tão difícil, mas para minha mãe e os meus irmãos, é uma vida difícil sim, pois eles trabalham todos os dias, o dia All inteiro. the day. All the day. Yes. A menina sonha com uma vida diferente. Ela quer ser detetive, trabalhar com investigações policiais. O irmão dela, Arélio, diz que num lugar como o que eles vivem, é muito difícil sonhar. O que ele gosta mesmo é cuidar das cabras. É assim que se sente feliz. Já o outro irmão diz que não gosta desse trabalho e que tem um sonho: deixar o país. A mãe só tem um desejo: que os filhos estudem muito para não ter mais que trabalhar com as cabras e ter uma vida melhor. Ela lembra dos tempos de comunismo, a sua avó? Ela conta que a avó nunca saiu da região de Logara e que não gosta nem de lembrar dos tempos do comunismo. But it's the life very difficult. The life of Disse que na época a vida dela era muito difícil e que hoje só deseja a felicidade dos filhos e netos. No final da entrevista, a vovó me surpreende com uma demonstração de carinho. Mesmo com a vida dura dos dias de hoje, eles dizem que nada é mais importante que a liberdade. Eles disseram que eles são felizes aqui porque eles têm o dia a dia deles, têm privacidade, ninguém incomoda. É uma vida que eles não têm como mudar. Nas montanhas, as famílias mantêm a tradição da culinária albanesa. O pão, as azeitonas, o iogurte. Bom, essa família vem todo final de semana aqui nessa casa para comer um dos pratos mais tradicionais da Albânia, né? Isso aqui, olha, é uma carne. É uma carne de cabrito, mas um cabrito pequenininho, um cabrito bebê. Esse aqui é um pão especial da Albânia. Olha, eu vou provar esse aqui. É um cabrito bebê. Vamos ver se isso é bom. Enjoy! È molto buono. È un buon carne, è un buon carne. Uau. Molto buono. You like it? Nossa, que delícia! Mas na cozinha muito antiga, o trabalho é pesado. O espaço é pequeno e muito quente. Tudo é feito de maneira bem simples, começando pelo corte da carne. Para quem não está acostumado, é estranho ver a maneira como tudo é preparado. Neste prato, o carvão é colocado em cima da comida. Em outros, eles colocam fogo em cima e embaixo da panela. O pão, eles fazem assim. Colocam a massa sobre as cinzas e a tigela cheia de brasas em cima. O prato mais tradicional tem arroz, carne de cordeiro, caldo de carne, iogurte, ovos batidos com farinha e pimenta preta. Depois de anos de isolamento, o povo das montanhas está finalmente conseguindo mostrar o que a culinária albanesa tem de mais antigo e melhor. Muçulmanos, cristãos ortodoxos, a surpreendente harmonia num país onde qualquer religião foi proibida durante décadas. E uma curiosa vertente muçulmana profundamente mística. Eles pregam a não violência e o convívio pacífico entre todas as religiões. É daqui a pouco.
cidade de Girocastra, no sul do país, guarda um dos maiores conjuntos arquitetônicos do Império Otomano. Um império que dominava parte do Oriente Médio, do leste europeu e do norte da África. Conhecida também como a cidade mais íngreme da Albânia e que até hoje tem as ruas de pedras de calcário e xisto. Essa casa é um exemplo típico da arquitetura dos otomanos. Um império que surgiu mais ou menos 1000 anos atrás, na região onde hoje está a Turquia, e se tornou um dos mais poderosos do mundo. Estamos em Girocastra, bem no sul da Albânia, uma cidade que, por sua importância histórica, hoje é um patrimônio da humanidade. Foi em Girocastra que o ditador que controlou o país por 40 anos nasceu. Por isso, a cidade foi uma das mais protegidas da Albânia. Hoje tudo é bem diferente. Girocastra parece uma cidade do interior, tranquila, onde as pessoas ainda têm tempo para se encontrar e conversar na rua. Durante o período comunista, o culto religioso foi proibido em toda a Albânia. Em 1967, o país foi declarado um estado ateu. Mas hoje, os albaneses fazem questão de manter viva uma das tradições do antigo Império Otomano, a tolerância com as religiões. A religião mais praticada no país é o islamismo. 60% dos albaneses são muçulmanos. Mas no islamismo albanês, existe uma corrente que está começando a crescer. O islamismo Bektashi. Para entender melhor esta parte do islamismo albanês, conversamos com o líder espiritual supremo desta religião, Baba Edmond. Na verdade, não há diferença. Nós temos o mesmo Alcorão, o mesmo profeta. Nós temos práticas diferentes, mas os mensageiros de Deus, todos eles são os mesmos. Os Bektashis acreditam na ligação direta do homem com Alá. Cada pessoa precisa viver sua própria experiência espiritual. Para ser um ser humano, você não pode ter vícios, não ser imoral, não ser invejoso, não ser egoísta. O líder Bektashi deixa claro que quem segue esta filosofia religiosa não é bem aceito pelos muçulmanos tradicionais. Eles não gostam das ordens místicas, mas, gostando ou não, nós existimos. Nós nos esforçamos com muito sacrifício para manter a paz, o amor e o respeito por todos. Na filosofia Bektashi, não existe radicalismo e não se aceita nenhum tipo de violência em nome da religião. A última coisa que quero lhe dizer é que a culpa não é do povo ou da religião. Todas as pessoas, todas as raças são muito bonitas, mas somos mal liderados. Depois de tantos anos fechada para o mundo, hoje a Albânia caminha para ser um país livre, democrático e tolerante. Os anos de isolamento ficaram para trás. O que vemos hoje é um país que tenta crescer e se modernizar, apostando na sua história, nas suas belezas naturais e, principalmente, no seu povo. E no nosso site você pode testar seus conhecimentos e encontrar mais informações sobre esse país que ficou tanto tempo fechado para o mundo. Fique agora com Máquina Mortífera, a série. Um bom fim de semana
e até a próxima sexta. Bye, bye.